Amém? Amém. Deus é bom. Existe um versículo que nós vamos ler depois, né, o versículo todo, que diz: aquietai-vos, aquietai-vos. E eu vou começar assim essa palavra, essa mensagem, para você entender, né, aonde eu quero chegar. Porque nós vivemos momentos muito confusos, tempos muito confusos, em que muitas vezes é difícil nós pararmos e aquietarmos, porque as coisas estão muito difíceis, a violência é muito grande, então nós somos cercados de violência por todos os lados, violência de todo tipo, vindo de fora da família, de dentro da família, de fora do país, de dentro do país. Então você imagina se você fosse americano, né? Naquela crise lá de 11 de setembro, imagina como você ia estar confuso. Eu me lembro, né, nessa ocasião, eu estava fazendo prova, né, para a escola de guerra naval, para ingressar na escola de guerra naval, né, que fazia parte da minha carreira, meu currículo, né, eu tinha que fazer isso. Então eu estava fazendo prova, quando eu saí, me falaram que os aviões tinham acertado as torres gêmeas. A primeira coisa que eu pensei é mentira, não pode, porque a defesa antiaérea seria muito boa, mas aconteceu o que ninguém previa, né? Usaram aviões civis de dentro do país, saindo do aeroporto ali de Nova York, ele foi, voltou e acertou as torres gêmeas. Então, sabe, imagina a confusão na cabeça das pessoas. Eu estou falando isso porque eu vou tentar fazer com que você entenda pela comparação que eu vou fazer. Houve um tempo em que ninguém entrava em guerra sem declarar essa guerra. Estou em guerra com você. Só a partir dali as tropas se moviam, né, e aí tem umas coisas interessantes. Haviam uns campos de sangue, campos de batalha. Então as pessoas não atingiam os civis, eram só os militares que guerreavam. Então as coisas eram assim, mais encadeadas de uma forma mais social, mais organizada, menos violenta para o restante da população. E aí você imagina, agora não existe mais isso, né? O terrorismo, a gente, não sei se você já viu, mas está rolando na internet, infelizmente, né? Nós tomamos decisões erradas e essas decisões têm consequências. Então, vou só curiosidade, quem viu sobre a embaixada da Palestina na internet? Eu não passei adiante, tá? No Facebook, ninguém viu isso, que estavam fazendo uma embaixada, o Lula teria cedido um local e estão fazendo uma embaixada e provavelmente ali vai ser um celeiro de terroristas. Ninguém viu isso? Eu não passei porque eu não gosto de ficar passando esse tipo de coisa, tá? Só para você entender. Mas eu recebi isso. Então, você imagina, se isso for verdade, porque a Palestina não é um país ainda, não tinha por que ter uma embaixada. E uma embaixada é um lugar que não pode ser verificado, porque é um lugar que tem um status, né, de ser um pedaço daquele país no nosso país. Ou seja, não pode ser investigado se ali dentro tem ou não terroristas, se ali é uma escola de terroristas ou não. E aí a gente vai vendo essas coisas. Então antes, uma guerra era declarada, a guerra era no local, não era, né, em qualquer lugar. As pessoas hoje se sentem confusas, se sentem com medo, né? Porque o jeito que as coisas estão, mas não é só com a violência que isso acontece, né? Porque também a maldade e a falta de amor, e as duas coisas juntas, também estão de tal maneira, né? Também da mesma forma, entrando dentro das famílias. Então, pessoas matam seus pais para serem herdeiros, os pais matam filhos para serem herdeiros. Já inverteu também isso, né? Pais matando filhos porque o filho tem uma herança de alguém que deixou para ele. Sabe, uma coisa assim de doido.
Isso deixa todo mundo muito confuso. É uma época de confusão, né? E outras coisas tantas como estas, né? Então, nos dias de hoje, nós estamos como cegos num tiroteio. Por que essa imagem, né? Por que essa expressão, cego em tiroteio? Porque o cego não sabe de onde está vindo a bala, para onde correr, como vai se proteger. Então, um cego em tiroteio é isso. Você está exposto, você não consegue fazer nada. Então, nós não conseguimos nos proteger. Nós não conseguimos proteger nem a nós, nem os nossos familiares. Nós não conseguimos, nós somos impotentes para isso. Como saber se a gente não vai pegar um avião para, sei lá, Estados Unidos, e nesse avião não vai ter um terrorista? Não tem como. Então, isso traz uma ansiedade, isso traz algo ruim, um sentimento muito ruim para nós. Então, é como se, né, essa imagem, além dessa imagem, é como se a gente estivesse cego andando num lugar muito perigoso. E aí o que acontece, né? Imagina você num lugar muito perigoso. Eu fui há pouco tempo atrás, não me pergunto o nome do lugar que eu não lembro, fui com a minha esposa, e aí tinha eu me lembro só isso, a gente subiu, tinha um caminho, a gente chegou até uma pedra lá, e de lá tinha um pequeno caminho, muito perigoso, na minha opinião, e quem foi correndo. Eu fiquei admirado. É como se fosse assim, imagina um caminho num morro que fosse comprido, então só tinha aquela voltinha ali em cima, e a pessoa foi correndo, e foi com um filho ainda por cima, eram 2 adultos e um adolescente, correndo para subir num outro, tudo muito perigoso. Imagina isso sem luz. É assim que a gente muitas vezes sente. Você está num lugar que você sabe que é perigoso, mas você não tem como, você não está enxergando, você não está vendo, você sabe que é perigoso, mas não adianta você saber, né? Só que aí, esse desespero, aí eu quero chegar no aquietai-vos, né? Esse desespero, essas coisas acontecendo, muitas vezes, ao invés de nós pararmos para pedir a Deus, que vê tudo, que sabe de tudo, que é onisciente, né? Que é onipresente, onipotente, a gente começa a correr em lugares perigosos, correr no tiroteio. O que eu tenho que fazer num tiroteio se eu estou cego? Eu paro e oro, me protejo. Essa é a nossa atitude certa. Mas ao invés disso, e eu estou falando disso, você pode imaginar situações suas próprias, né? Ao invés disso, a gente quer fazer alguma coisa, quer correr, quando a gente não sabe o que fazer. Essa que é a verdade. Quando a gente tem que confiar em Deus, né? Então, porque senão a gente vai sair correndo, tropeçar e cair lá embaixo. Como era o nome do lugar, Márcio? Só para... Você também não lembra? Minha esposa tem um problema sério, que nem eu. Ela não lembra o nome. Não, qualquer lugar próximo. Campos do Jordão. Pedra de alguma coisa. Cão sentado. Então, eu fui até uma parte, tinha uma outra, muito mais perigosa, que a gente não foi, né? Que era essa parte. Mas, imagina, se a gente resolve, na pressão dessas coisas acontecendo na nossa vida, começar a correr em vez de parar. Se você fizer, né? Por que eu pedi para ela me lembrar de novo? Porque eu lembrei assim, meu Deus do céu, porque eu fiquei olhando eles correndo. 2 adultos e um adolescente atrás. Um deles era pai do adolescente. Eu fiquei horrorizado. Por quê? Se tropeçasse, ia lá embaixo, gente. Não tinha que parar. Se eu olhei e falei assim, esses caras são doidos. Porque tropeçar, todo mundo está sujeito, né? E quando a gente tem essas situações na nossa vida, a gente também às vezes não pensa, sai correndo, fazendo as coisas sem pensar, e a gente pode tropeçar e ir lá para o precipício.
E a gente tem que, ao contrário, parar. Vamos parar de correr. Vamos parar de correr à toa de um lado para o outro que nem um maluco. Vamos parar de tentar resolver com a nossa força, com a nossa cabeça, né, digamos assim, com as nossas capacidades mentais, com a nossa inteligência. Vamos parar de fazer isso. Porque nós temos um Deus. Nós temos um Deus que vê tudo. E pode resolver tudo por nós. E aí eu peguei um texto, eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 11, versículos, nós vamos ler o 4 e o 5. Mateus 11, 4 e 5. Que fala da ação de Jesus. Eu estou botando isso aqui para você entender. Jesus tem poder para fazer isso e muito mais na nossa vida. Então, Mateus 11, 4 diz assim: Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu queria que você fechasse agora seus olhos, depois a gente vai comentar esses versículos. Vamos orar. Senhor, traga a Tua palavra ao nosso coração, que nós tenhamos, Senhor, a atitude correta diante da nossa vida, das coisas da vida, Senhor, que nós possamos aquietar, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Pai. Ô Senhor, ajuda cada um, Senhor, a abrir o seu coração para Ti, Senhor, e pedir auxílio, Pai. Que cada um receba, Pai, do Espírito Santo aquilo que precisa fazer, Senhor. Nesta manhã é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Será que uma pessoa, né, numa situação como estes, eles eram doentes, né, mancos, cegos, leprosos, surdos, será que essas pessoas não sofriam também muita pressão como nós sofremos? Será que nós sofremos mais pressão do que essas pessoas? Será que a situação nossa no dia mal, né, que nos cerca, que vem sobre nós de todos os lados, nos deixa confusos? Será que esses homens e mulheres que hoje, né, nós temos nas nossas famílias pessoas que estão doentes, né, e causam, né, um problema, até pelo que a sociedade diz para nós, diz como nós devemos agir, né? Não, você deve nesse caso agir assim, e nem sempre é o que Deus quer que a gente faça, né? Então, sabe, essas pessoas, elas têm problemas, nós temos problemas, talvez você tenha alguma dessas doenças, talvez você tenha uma doença pressionando você e deixando você confuso, não sabe o que fazer. Talvez você tenha uma pessoa dentro da sua casa, né, com doenças, seja ela espiritual ou mental. O que eu quero dizer, né, por que eu estou falando isso? É porque Jesus pode resolver todos os problemas. Ele pode resolver do problema espiritual, do problema emocional, como do físico. Naquela época aqui não era muito expresso sobre problemas emocionais. Não está escrito na Bíblia sobre depressão, né? Não está escrito sobre alguns problemas que hoje nós vivemos, sobre as confusões da cabeça, né? Normalmente, quando tinha esse tipo de coisa, a confusão era sempre associado a um demônio, né? Então, ele ia e se jogava na água, depois no fogo, etc. Era sempre um demônio. A pessoa era endemoniada. Hoje, nós temos isso como algo corriqueiro. Nós vivemos isso e a gente não para pensar que o Jesus que curava, o Jesus que ressuscitava, é o mesmo Jesus que nós temos hoje, que pode resolver qualquer problema. E a gente não fica quieto, a gente não aquieta em Deus, a gente quer correr. E aí corre, aí tropeça, se machuca, toma decisões erradas. Por quê? Porque nós estamos no meio da confusão. E nós não podemos agir dessa forma. Então nós precisamos entender que Jesus ele corrige qualquer problema, corpo, alma e espírito. Alma, emoções, né? Corpo, alma e espírito. Ele resolve
sabe? Ele quer nos manter sadios, Ele quer nos manter bem. E nós precisamos, por causa dos dias atuais, por causa da confusão que são os dias atuais, nós precisamos de Jesus ainda mais. Só que nós temos uma tendência a tentar resolver pela nossa cabeça. Ao invés de aquietar, a gente tenta resolver. E a gente não sabe de nada, gente. Hoje, como eu falo, estou falando já, eu devo falar essa frase pela 10ª vez agora, estamos em dias confusos. Nós precisamos muito que Jesus até nos cure da confusão que vem sobre nós, para que nós não tenhamos medo, para que a gente não fique confuso como os outros, né? Nós precisamos que Ele nos cure de crer nele, nos cure de não crer nele, né? Nos cure de não acreditarmos mais nele, porque nós ficamos abalados emocionalmente. E a palavra de Deus é: aquietai-vos, aquietai-vos, fica quieto, confia em mim, tenha a calma. Porque esse mundo está confuso, mas Deus não é confuso. Deus não é um Deus de confusão, diz a palavra, né? Deus não é um Deus de confusão. E nós, né, as pessoas gostam muito de exaltar isso. Nós estamos na época, ou na era da informação. Você já viu quanta confusão acontece na cabeça das crianças? Estou chamando criança até 18 anos, tá? Estou enquadrando a maioria aqui. Das crianças. Fabiano, você tem quantos anos? 26? Então a criança é até 26. Eu não vou até o Gustavo não, mas... A cabeça é uma confusão só, porque tem muita informação. As pessoas não exaltam isso, mas eu não vejo a época da informação, da comunicação. Eu vou fazer um trocadilho. A comunicação, a informação não é bom. Quase. Não saiu direito. Não é bom para nós. Não está sendo bom. É uma confusão que traz a nós insegurança. Essa época não é da informação e comunicação, é sim da confusão. Nós não conseguimos saber quem está dizendo a verdade. Vocês já pararam para pensar? Uma coisa simples. Simples. Para vocês entenderem. Café é bom ou é ruim? Você vê 1000 reportagens falando mal e 1000 reportagens falando bem. Afinal, é bom ou é ruim o café? Vocês entendem? Nós estamos numa época em que não se sabe qual é a verdade. Quem está dizendo a verdade? Quais são os políticos que estão dizendo a verdade? Quais são os cientistas que estão dizendo as verdades? Eu sempre uso uma figura, porque eu estudei, e eu gosto desse assunto. Então existia um homem, eu sempre uso isso como figura, como imagem, para você entender. Inventaram, um determinado cientista pegou osso de porco, misturou com osso de macaco e saiu um homem. Ele deu um homem, a cidade, se eu não me engano, era uma cidade da Inglaterra, Pittsburgh. Então é o homem de... acho que é Pittsburgh, eu não tenho certeza. Pitts eu lembro, mas não sei o final. Então, esse homem dessa localidade, na verdade, era uma farsa. Então, os cientistas mentem. Caramba! Meu Deus, você não acha que o cientista não deveria mentir? Deveria ser um cara correto? Só dizer a verdade? Quantas mentiras a gente vê na internet, gerados por cientistas, e depois você vê que não, que é ao contrário. Sabe, tem muita coisa, é sim e não. Tem muita gente mentindo, você não sabe hoje. Você não sabe hoje. Quem é que está gerando verdade? Quem está por trás, por exemplo, da corrupção no Brasil?
É o PP, o PT, o PSDB, o PMDB. Aí é fácil, né? Mas quem é que gerou? Sabe, dizem hoje, eu ouvi uma reportagem, né? Que isso é desde o primeiro presidente eleito que já existe o mensalão. Caramba, que absurdo! E que absurdo! Então, sabe, informações, enganações. Quem do Supremo Tribunal Federal é correto? Aí antigamente a gente diria assim, não, eu não vou falar os nomes, o Leva alguma coisa, não, a Lúcia também não sei o quê. Hoje acharam, até no Joaquim, aquele português, acharam algo também, dizem, né? É verdade ou não é? É uma informação e contra-informação para nos deixar confusos. E nós ficamos nesse tiroteio como cegos. A gente não sabe para onde correr. Hoje põe dúvidas até naquele que a gente, né, acreditava. Disseram que ele levou alguma coisa aí. Aí você vê. Não dá para entender. Botaram de volta aquele presidente alagoano, né, como senador. Como é que pode? O cara sofreu o impeachment. Como é que pode? Aí pega, você vai ver os dois, e eu não sabia disso, né? Soube agora há pouco tempo. Os dois presidentes da casa, os dois, foram processados por corrupção. Eu sabia do Renan Calheiros, eu não sabia do outro. Caramba, cadê? Olha a confusão. Para onde você vai correr? Em quem você vai acreditar? Quando esses homens falarem alguma coisa, você vai acreditar, não vai acreditar? Ele está falando já, influenciado pelo que ele quer. É uma coisa de doido. Não existe mais o certo e o errado. Só existe o relativo. Não existe mais o preto e o branco, só o cinza mais claro e o cinza mais escuro. Confusão, informação, contra-informação, fofoca. E é muita ação de Satanás fazendo esse bolo todo. E nós, né, nos desesperamos. Tem gente se desesperando. E começamos a correr sem rumo, sem ter base para nada. Nós precisamos aquietar o coração. Olha, eu não falei essas coisas para quem não sabia dessas coisas, fica com o coração mais, né, turbulento, né? Para criar em você um problema, não. Eu quero que você entenda, apesar dessas coisas todas, o que a gente tem que fazer é aquietar o coração. Mas não são só sobre essas externas, é sobre as nossas coisas também, dentro da nossa vida, né? Então, eu queria que você abrisse em João 17. Nós vamos ler de 14 a 17. João 17, 14 a 17. Acharam? Evangelho de João, capítulo 17. Acharam? Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, como nós não somos, gente. Diz 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Deus nos protege. 16: eles não são do mundo, graças a Deus, nós não somos do mundo, como eu também não sou, disse Jesus. 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar significa, ser separado, tá? Quando a confusão vem, e ela está lá beliscando você, quando você, por exemplo, tem que pegar um avião para ir, tem que ir para algum lugar, ou quer ir para algum lugar, aí vem um sentimento ruim ali te perturbando. Aí você chega e se santifica com a verdade. A minha vida está nas mãos de Deus. Isso é só um exemplo. E você vai em paz.
a sua vida está nas mãos de Deus. Então, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo e nós sofremos sim tudo que o mundo sofre de uma forma geral, mas o nosso Deus nos protege. Nós estamos no mundo e esse mundo está uma confusão. E nós precisamos da verdade para nos livrar dessa confusão, nos livrar das mentiras desse mundo, das armadilhas desse mundo, para que a gente seja oprimido e das influências dessas mentiras. Então, a gente tem que viver segundo a palavra. A palavra vai nos livrar da confusão. Nós precisamos aquietar e crer em Deus, e a palavra vai nos ajudar a seguir em frente, apesar da confusão. Está tudo escuro. Está tudo escuro. Você não está vendo nada. Aí você vai, ora antes de... Não sai correndo não, tá? É o que Pedro fala, né? Um leão que ruge ao redor. Ele quer que você corra para ele pegar você. Mas aí está tudo escuro, você para, ora e fala: Deus, eu estou no escuro. Eu não estou conseguindo ver para que caminho seguir na minha vida. Eu não estou vendo o que eu tenho que fazer. Eu vou caminhar e tu me proteja. Aí você vai andando e Deus diz assim: ó, você sente isso. Tem um degrau. Cuidado, tem um degrau. Aí você vai... Ah, tem um degrau. Opa, tem outro degrau. Deus vai te dizendo. E você vai caminhando. Não importa que esteja tudo escuro. Você não pode sair correndo, senão tu vai tropeçar. Você tem que confiar em Deus. Pais ficam desesperados com os seus filhos. É normal, o mundo está uma confusão. Mas se seus filhos estão debaixo da vontade de Deus, é uma segurança para você. Se eles não estão, orem para que eles estejam, porque eles serão guiados por Deus. E você, mesmo que eles não tenham decidido ainda, você tem que botar o joelho no chão. Mas você não consegue proteger os seus filhos, porque a confusão está em volta. Você só vai perder seu sono, vai perder, né, seus cabelos, a quem tem ainda, né? Vai perder seus cabelos, não vai adiantar nada. Sabe, nós precisamos entender que Deus nos livra das armadilhas. E se você estiver no deserto, Ele vai te dar água. Se você estiver na chuva, Ele vai te dar um abrigo. Né? Você vai, talvez você se molhe que nem os outros, mas você vai ser protegido de Deus. Talvez você precise, né, na crise econômica, que Deus te dê uma saída. E Ele vai te dar. Então nós vamos sofrer tudo igual aos outros, né? Nós estamos no meio da confusão, né? Usaram isso para um time de futebol, né? A confusão. Mas deixa para lá. Nós estamos no meio da confusão. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Nós vamos conseguir crises, desertos. Se você estiver no deserto, Ele vai te dar água, abrigo na chuva, segurança no terremoto, ilha no naufrágio. Tu vai naufragar no navio e tem uma ilha ali, você vai chegar na ilha. É assim que a gente tem que entender. Ele vai dar sustento na época da escassez, como deu para aquela figura lá, aquela viúva, né, que teve o que ela precisava, o azeite e a farinha, e ela sobreviveu. Então, nós temos que crer assim. O que você precisa é não se contaminar com o que você está vendo, com o que está acontecendo. Tá confusão? Tá, mas já estava previsto isso. Está aqui na Bíblia. Estava previsto que ia ser uma confusão. Filhos odiando pais, pais odiando filhos. Quer maior confusão do que isso? O amor familiar sendo destroçado. Então nós precisamos entender isso. Vamos parar, aquietar, olhar para Deus, pensar em Deus, não esquecer quem é o nosso Deus. E aí vem o versículo, né? Eu queria que você abrisse em Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10.
eu vou ler em duas versões, tá? Primeiro eu vou ler na NVI, Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Acharam? Porque está um pouco diferente, né? Mas eu vou ler essa aqui também. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Vou ler de novo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na versão RA, Revista Atualizada, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, é mais forte essa palavra, por isso que eu peguei esse texto, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Amém. Metade, muito bom, 50% sabe. Você sabe quem é o seu Deus? Amém. Amém. Então, o que nós precisamos, na verdade, é sermos curados da influência da confusão que está à nossa volta. Porque essa influência nos faz correr, querer fazer, e você ainda é incentivado. Satanás é sujo. Ele fala assim: cursos e mais cursos. Olha, estou falando cursos e mais cursos, de liderança, de não sei o quê. Você tem que ser proativo, você tem que não sei o quê. Ele te faz não aquietar. Você recebe aquilo como algo bom. Quando você ouve isso num curso, você fala: é isso aí, eu tenho que ser proativo e não sei o quê. Então você é incentivado a estar no turbilhão e não aquietar. É uma coisa óbvia, né? Por que vão te ensinar, né? Como os orientais aprendiam a pensar antes de fazer? Ele quer que você corra e morra. Você entendeu? Satanás quer que você saia correndo e morra. Tá? O que nós precisamos é parar e pensar no nosso Senhor. Amém? Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu quero que você feche seus olhos. Que você pense nessa palavra. Que você, se você ouviu o Espírito Santo falar, com certeza, algo na sua vida você tem que mudar. Algo você tem que perceber que você está agindo dessa forma, né? Como só Satanás quer. Então eu vou pedir para vocês todos fecharem seus olhos, abaixarem suas cabeças. E eu vou pedir para que você levante a mão. Amém. Feche seus olhos, por favor. Levanta a mão. Tem mais alguém que precisa? Amém. Que Deus ajude. Amém. 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 Pode abaixar quem já levantou. Amém. Vamos orar. Senhor, Tu sabes o turbilhão que cada um está vivendo, Senhor. As confusões que estão em volta, Pai. Oh, Pai, as piores são aquelas que são mais próximas, Senhor. Família, trabalho, Senhor. Oh, Pai, mas também o medo, Senhor, da vida, da violência, de onde vai chegar todas essas coisas, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, aquietarmos os nossos corações, Senhor, que nós possamos entender não só com a mente, Pai, não só com a razão, mas com o coração, e nós possamos saber quem és Tu, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua proteção em nossa vida, Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, venha sobre essas vidas, Senhor, trazer paz, Senhor. Traga paz, Senhor. Se há, Senhor, a confusão, se há, Senhor, o espírito, ó Pai, de perturbação, Senhor,
traga paz às nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar nos deleitando na Tua presença, Senhor. Que nós possamos chegar à Tua casa, Senhor, e nos deleitarmos na Tua presença, Senhor. Que nosso dia não seja corrido, Senhor. Que nós possamos, Senhor, no dia de domingo, ó Pai, dedicar a Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos fazer isso, Senhor. Que não seja, ó Pai, mais um dia de trabalho, Senhor. Que não seja, Senhor, uma loucura como todos os outros, ó Pai. Mas que nós possamos, Senhor, pensar em Ti, Senhor. Ó Senhor, ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, de nós, a cada problema particular, Senhor, do mais simples ao mais complicado, Senhor, do mais jovem ao mais velho, Senhor. Ó Pai, todos nós precisamos de Ti, Pai. Todos nós precisamos aquietar o coração, Senhor. E que Tu nos ajude em nome de Jesus. E que o Espírito Santo esteja falando, Senhor. Que o Espírito Santo esteja convencendo, Pai. E que saiam daqui, Senhor, pessoas, Senhor, com segurança, Senhor, em Ti, Pai. Não na nossa própria força, Pai, mas em Ti. Que assim seja, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Se você puder, como eu falei, volte, à noite, mas que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Amém.